Olá, nono ano. A gente vai fazer a correção dos exercícios da trilha, começando pela sondagem. Então, olha só, o exercício primeiro, ele quer que a gente classifique triângulos de acordo com os seus ângulos, tá bom? Então, veja só, a gente tem três classificações: acutângulo, retângulo e obtusângulo. Acutângulo vem de ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? É um ângulo menor que 90 graus. Triângulo retângulo. Essa palavra retângulo vem do quê? Do ângulo reto, ou seja, tem ângulo de 90 graus. E o triângulo obtusângulo, bom, ele é um triângulo obtuso, ou seja, tem um ângulo maior que 90 graus. E para não confundir, vejam bem, o triângulo retângulo, ele vai ter um ângulo de 90 graus. Não tem como ele ter dois. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se eu tiver dois, já vai dar 180. E cadê o terceiro ângulo, né? Afinal, o nome da figura é triângulo. Então, triângulos retângulos possuem um ângulo de 90 graus. O mesmo vai acontecer com o triângulo obtusângulo. Ele vai possuir um ângulo maior que 90 graus. E o triângulo acutângulo, ele vai possuir o quê? Três ângulos menores que 90 graus. Então, na hora da gente olhar as figuras, primeiro aqui, primeiro triângulo, ele tem um ângulo de 90 graus. Então eu já sei que ele é o quê? Retângulo. A gente vai olhar o segundo. Ele tem um ângulo de 25, um de 30, mas olha o terceiro ângulo. 125 graus. É maior que 90. Então, é um triângulo obtusângulo. Olha só a letra, ali o terceiro. Você vai perceber o seguinte, ele está de ponta cabeça e tal, mas não faz diferença para a gente. O que importa é isso daqui, ó. Ele tem um ângulo de 90 graus, então é triângulo retângulo. Quarta figura, eu tenho 50, 45 e 85, ou seja, é um triângulo com três ângulos agudos, é um triângulo acutângulo, tá bom? O próximo, o último, o que acontece? A gente tem três ângulos com a mesma medida, todos medem 60 graus, então é um triângulo acutângulo, ângulos menores que 90 graus. Vamos para o próximo exercício. Observe as figuras a seguir. Eu tenho esse triângulo, ele está deitado, mas você vai perceber o seguinte, ele é isósceles. Por quê? Porque esse lado tem o mesmo tamanho desse. Então, essa medida aqui é o nosso lado menor, mede 6. E a gente tem uma altura de 9. Ele pede para a gente comparar com a figura de baixo, tá vendo? A base é 2 e ele pergunta qual será o valor de D. Eu sei que a matéria é teorema de Pitágoras, mas cai na ideia do quê? De teorema de Tales. O 6 está para o 2, assim como o 9 vai estar para o D. O 6, para ele virar 2, é o terço, né? Terça parte. 6 dividiu por 2, 3. O mesmo vai acontecer, 6 dividiu por 3, 2. O mesmo vai acontecer com o 9. O 9 a gente vai dividir por 3 e vai ter quanto? 3. Então, o nosso D vale 3. Está lá a resposta. Então, a gente terminou a sondagem. Nós vamos agora para a avaliação. Esse vai ser um pouquinho difícil? Talvez. Olha só. A figura ali, ela é formada por dois o quê? Dois triângulos. Mas ele quer a medida do segmento AD. Então, para isso, eu preciso aplicar um teorema de Pitágoras aqui. Para quê? Para que eu possa achar o BD e, a partir do BD, eu achar quanto vale o segmento AD. Então, é um exercício em duas partes. Então, vamos lá. Então, a gente vai determinar, primeiramente, o segmento BD. Vou chamar aqui de X. E eu vou identificar que aqui temos um cateto, aqui temos o outro cateto e o X é a nossa hipotenusa. Então, a gente começa x²
igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. X ao quadrado é x ao quadrado. Aqui fica 16, aqui fica 4. 16 com 4 dá quanto? 20. 20 não tem raiz exata, mas eu sei que o 20 é 4 vezes 5. Então, fatorando, a gente tem a resposta 2 raiz de 5. O que é essa medida? Essa medida é aqui, ó. Aqui vale 2 raiz de 5. Eu quero o segmento AD. Então, é esse pedaço que eu vou determinar agora. E para isso, eu vou lá. Vou chamar aqui de A, né? Igual a 3, que é o outro cateto, mais 2 raiz de 5. Tudo isso ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 2 raiz de 5 ao quadrado, eu sei que é 20. Por quê? Porque a gente acabou de fazer. A gente tirou a raiz. Quando a gente for levar ao quadrado, vai anular a raiz. Sobra o 20. Então, 9 mais 20, 29. Tem como tirar a raiz do 29? Não tem raiz exata. Tem como fatorar? Também não, porque o 29 é primo. Então, a nossa resposta é essa aqui. Chegamos, então, à nossa resposta, raiz de 29. Vamos para o próximo. Exercício 2. Olha só. Um triângulo retângulo tem catetos medindo 5 e 12 centímetros. O que a gente vai fazer? Se ele tem catetos medindo 5 e medindo 12, o que a gente tem que fazer? Achar a hipotenusa. Então, aplicamos o teorema de Pitágoras. Na questão seguinte, a gente tinha lá um triângulo retângulo com catetos medindo 5 e 12. Então, eu não sei a hipotenusa, eu sei que um cateto é 5, o outro cateto é 12. Então, 25 mais 144, 169. Qual que é a raiz quadrada de 169? 13. Então, a nossa hipotenusa vale 13. Feito o teorema de Pitágoras, chegamos na resposta 13. Então, a hipotenusa desse triângulo tem 13 centímetros. Próxima questão. Como a gente tem um triângulo isósceles, os dois catetos são iguais. Então, eu vou chamar eles pela mesma letra, vou chamar de x. E ele fala que a nossa hipotenusa vale 10. Então, como é que vai ficar isso? 10 ao quadrado igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. X ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. O que vai acontecer aqui? Esse 2 eu vou jogar para lá multiplicando. Multiplicando não, dividindo. Então, eu passei ele dividindo. 100 dividido por 2, 50. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 50. Passo a minha raiz. 50 não tem raiz quadrada. Mais 50 é o produto de 25 e 2. E o 25 tem. Então, minha resposta aqui fica 5 raiz de 2. Feito o nosso teorema de Pitágoras, achamos que cada lado vale 5 raiz de 2. Próxima questão. Questão 4. Fala o seguinte. Mariana deseja comprar uma película. Não interessa isso. O que interessa é que o celular dela tem 4 polegadas. E cada polegada vale 2,5 centímetros. Então, se a gente multiplicar 4 por 2,5, a gente chega a 10 centímetros. Então, esta parte aqui, a hipotenusa do nosso triângulo, tem 10 centímetros. E ele fala que a largura da película tem 6. Então, eu preciso o quê? Tem hipotenusa medindo 10, um cateto medindo 6. Eu preciso descobrir quanto vale o outro cateto. Ficou assim a nossa película, né? Aqui é 10 e aqui é 6. Isso aqui é um triângulo pitagórico. Então, antes de fazer a conta, eu vou pensar o seguinte. O triângulo pitagórico é 5, 4 e
3. Se aqui é 10, é o dobro de 5. Aqui é 6, é o dobro de 3. Então, aqui é o dobro do 4, que é 8. Então, nossa resposta é 8. Nem precisei do teorema de Pitágoras assim resolvido, né? Só o conceito. Feitos os cálculos, então achamos que o cateto vale 8 centímetros. Letra D. Próxima questão, questão 5. Está falando sobre o telhado de uma casa, está falando que a altura é 3, a largura é 8, e ele quer descobrir o quê? O tamanho desse telhado, olha só. Essa inclinação. O que a gente faz? Bom, a altura é 3. Tá vendo que tudo vale 8? Eu vou pegar só a metade, eu vou pegar 4. Então eu tenho um cateto medindo 3, outro cateto medindo 4. Esse é o quê? Um triângulo pitagórico. Se um cateto vale 3 e o outro vale 4, eu já sei que a hipotenusa vale 5. Então a minha resposta é 5? Não, porque ele ainda fala do beiral. O beiral é mais 1 metro. 5 mais 1, chegamos na resposta 6. Próxima questão. Questão 6. Tá lá. O triângulo a seguir foi desenhado sobre um plano cartesiano. Considerando que as medidas estão em centímetros, o segmento AC tem qual tamanho? O segmento AC é a minha hipotenusa. Então eu calculo o A até o B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 marquinhas, então o tamanho dele é 6. O BC tem 1, 2, 3. Então eu preciso achar a hipotenusa, sabendo que um cateto é 6 e o outro cateto é 3. O nosso triângulo, então, ele está com este formato aqui. Aqui está medindo 6, aqui está medindo 3. Vamos chamar aqui de x, é a nossa hipotenusa. X ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Quanto que é 6 ao quadrado? 36. 3 ao quadrado, 9. Somando os dois, a gente vai ter 45. Mas eu não consigo tirar raiz quadrada de 45. Aí eu vou lembrar o seguinte, 45 é 9 vezes 5, e 9 tem raiz quadrada. Então, minha resposta é 3 raiz de 5. Então, descobrimos que a hipotenusa tem qual tamanho? 3 raiz de 5. Próxima questão, a última. O esquema a seguir ilustra uma escada rolante. Está vendo que ela tem a parte inclinada. Nossa hipotenusa tem 250 centímetros. E o que mais que acontece? Nós temos que a base dela tem 200 centímetros. Eu quero descobrir a altura. Então eu tenho hipotenusa, cateto, preciso achar outro cateto. Quando eu achar outro cateto, eu vou ter que descobrir a altura de cada degrau. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou contar quantos degraus tem e vou pegar o valor do cateto e dividir pelo tanto de degraus que a gente tem. A nossa questão mais difícil, então, nós dividimos a figura. Então, eu vou ter 250 ao quadrado igual a 200 ao quadrado mais x ao quadrado. 250 ao quadrado dá um total de 62.500. 200 ao quadrado, 40.000 mais x ao quadrado. Eu vou passar o 40.000 subtraindo, vai ficar 22.500 igual a x ao quadrado. Eu vou só organizar aqui para ficar mais bonitinho. Eu vou ter que tirar a raiz quadrada desse número. Raiz quadrada de 22.500 é 150. Então, todo esse pedaço aqui vale 150. Mas eu quero quanto mede a altura de cada degrau. Então, o que eu faço? Eu vou pegar os 150 e vou dividir pelo meu total de degraus. São 10. Feito isso, cortei aqui. Cada degrau, então, tem 15 centímetros de altura. Colégio Mega, 30 anos. Mais que um colégio, um projeto de vida.